people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Príncipe William no Brasil, a entrevista com Luciano Huck. Gente, antes de qualquer coisa, eu não vou mostrar a entrevista do Luciano Huck, tá bom? Antes que começam a me chamar de clickbait, coisa parecida, eu vou falar sobre a entrevista do Luciano Huck, tá bom? Se é a primeira vez que você está caindo aqui no canal Grande Londres, seja muito bem-vindo. Nós costumamos falar sobre família real, digo nós porque, né, nos comentários o pessoal escreve bastante. Tem algumas pessoas que eu consigo conversar, só que mais lá pelo Instagram Grande Londres, tá bom? Quero mandar um beijo pra todo mundo que fica lá conversando comigo. Então, se você não me segue, me siga lá no Instagram Grande Londres também e aproveita para dar um joinha, porque tá me ajudando muito a fazer o canal crescer, tá? Você acha que não, mas o joinha é muito importante. Bom, vou começar aqui lendo uma matéria do UOL, ok? Que não tem assinatura, porque acho que vai para todos os... Não sei, não tem assinatura, mas é uma nota, na verdade, tá? Vamos ver o que tá escrito aqui e depois eu dou as minhas considerações, ok? Bom, entrevista a Huck, Príncipe William conta que filhos não usam celular. A entrevista aconteceu no Pão de Açúcar. Luciano Huck iniciou elogiando o príncipe por usar sua posição como elemento de transformação. O Huck, né, citou a Diana, mãe do William, e entregou a ele uma foto da princesa da época, né, que ela tinha feito uma visita no Brasil. William falou sobre suas primeiras impressões. Abre aspas, essa é minha primeira vez no Brasil. Durante o voo, pude ver essa linda paisagem de cima. Para mim, o Brasil tem muitas conexões maravilhosas. O Brasil ocupa um lugar de liderança ambiental em tudo que acredito e fiquei muito feliz pela liderança ambiental que vocês são. Bom, o príncipe veio ao Brasil pela primeira vez para o Earthshot Prize, o seu prêmio de sustentabilidade, já, né, habilitado há bastante tempo, Oscar da sustentabilidade. E o Luciano Huck, ele inclusive apresentou o evento. O príncipe William falou seu amor pelo futebol. Palavras dele, abre aspas, o futebol é uma coisa muito próxima da minha vida. No carro, estava falando inclusive sobre isso. Acompanho muitos jogadores da seleção brasileira que atuam no campeonato inglês. Eu e meus filhos amamos jogar futebol juntos. Fecha aspas. Ele também comentou sua relação com os filhos, George, Charlotte e Louis. Ele, né, falando, levo para as festinhas, sou motorista, brinco no jardim quando eu consigo. Eu e Catherine, nós nos dividimos, na verdade. Tá, e aí ele fala, tá, eles não têm telefone. Quando o George for para o 2º grau, talvez a gente dê a ele um celular, mas com acesso limitado. Está chegando num ponto que está ficando tenso, mas acho que ele entende. Com o celular e acesso total, as crianças acabam vendo coisas que não deveriam. Gente, essa parte ficou meio, assim, não consegui escutar o original, mas a questão é que se ele tem 12 anos, o príncipe George, ele já está na escola secundária. Então, deve ter sido alguma tradução que não sei, porque ele já está na escola secundária. Então, acredito que seja mais numa segunda fase da escola secundária, coisa parecida, mas ele já está na escola secundária. A escola primária é do reception, né, que seria uma pré-escola, digamos assim, do ano reception, daí, né, a primeira turminha, daí vem o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí termina a escola primária, vem o ano 7. E pelo que eu vi, a escola dele é uma escola que começa lá na escola primária e vai até, né, o final, quando eles vão prestar, tipo o vestibular daqui, né? Então, ele não vai passar por aquela transição que tanto ele como o príncipe William, como o príncipe Harry passaram, que eles foram para uma escola super conceituada aqui, mas que eles tiveram que estar morando na escola, né? O que é muito comum aqui, tá? Ter internatos em escolas que são, assim, super da alta sociedade, assim, né? O cara vai, deixa a criança lá na segunda-feira e só vai buscar na sexta. Pois é. Bom, o príncipe William também falou sobre como a família enfrentou o câncer de Kate Middleton, e a palavra dele, né? Toda família passa por isso. A gente escolheu falar tudo para os filhos, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Explicar para eles porque certas coisas acontecem pode ajudar. Acho que todos os pais passam por isso. Não tem uma regra para ser pai e a gente fala sobre tudo. Pois é, exatamente, né? E tem aquela história também, né? Nossa, a gente sempre fala, não, é porque eles não devem ter problema, porque, nossa, né? São os reis da Inglaterra.
rei, né? Não existe reis, mas assim, é o rei da Inglaterra e não tem problema nenhum. Quem dera, né? Porque enquanto nós nos preocupamos com os nossos problemas, né? A pessoa tá lá preocupada, poxa, meu filho não pode ter uma vida, entre aspas, normal. Então são outros tipos de preocupações. Nossa, meu filho sempre vai ter que estar moldado, né? Ele não pode ser ele mesmo em público, ele não pode, né? Porque, né? Tem que manter uma formalidade. O príncipe desviou-se e perguntado sobre o que era possível se mudar dentro da monarquia. É uma pergunta de $1 milhão, ele respondeu. Quando eu tiver a resposta, eu digo, tá bom que o príncipe William ia responder essa pergunta pro Luciano Huck, né? Calma, Luciano, calma. Eu fiz mais ou menos um resumo do que eu assisti, né? Eu fui atrás do vídeo para ver como que foi a entrevista, e aí eu vou agora comentar o meu ponto de vista de alguns pontos, tá? No geral, eu achei uma entrevista muito bacana, assim, uma entrevista exclusiva mesmo do Luciano Huck. Não é assim tão simples, né, fazer uma entrevista assim como ele conseguiu. Só achei assim um pouco... Ai, como é que eu vou dizer? Ai, pronto, tá, vou dizer. Tipo, achei sacanagem só ele colocar assim, porque o príncipe William vai vir aqui no programa, não sei o quê. 2 pessoas, tá, que eu tô conversando, falaram pra mim, pô, ele vendeu que o príncipe William ia estar no programa. Deixei de ir não sei aonde, porque eu queria assistir ao vivo. Pelo que eu entendi, o programa é ao vivo, é isso? Porque, gente, desde 2011 eu moro aqui e eu não acompanho nada mais da Rede Globo. Então, eu não sigo novela, eu não sigo programação, eu não tenho aquela TV a cabo que você pode, né, estar acompanhando em qualquer lugar do mundo. Eu não acompanho, então eu não sei. Eu simplesmente parei na época que Domingão era dividido entre Porta da Esperança do Silvio Santos e o Domingão do Faustão, entende? Então, não sei. Eu acredito que seja ao vivo, como era da época do Faustão, né? Mas essas 2 pessoas falaram pra mim, pô, ele vendeu como se ele fosse lá ao vivo. Inclusive, eu vi um vídeo do próprio Luciano Huck falando que quando contou, né, que o príncipe William estaria no programa, os próprios convidados ali estavam, nossa, ele vai vir aqui no programa, tal, e todo mundo achando que era no programa. Inclusive eu também achei que era no programa. Tanto que eu fiquei assim, nossa, mas esse programa é gravado, não é gravado? Daí eu fiquei meio confusa, assim, agora, né, com essas 2 pessoas que eu tenho contato, inclusive lá pelo Instagram, foi que me falaram, né? Nossa, foi vendido que ele estaria no programa, mas não, era só uma entrevista entre aspas, porque como eu disse, a entrevista eu acho que foi muito boa, mas ele vendeu uma coisa que não era real, que o príncipe William estaria no programa, né? Outra coisa, eu fiquei bem confusa porque eu sabia que o príncipe William já estaria aqui em Londres no domingo, porque domingo é um dia muito importante por conta do Dia da Lembrança, né? Que é dia 11 agora de novembro, que é um dia muito importante para essa questão das Forças Armadas, sobre toda essa questão de guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, enfim. E essa é, como diria a Rainha Elizabeth, a data mais importante do calendário da família real. Então, eu sabia que ele ia estar presente e aí me deu confusão total, assim mesmo, sobre essa questão, né? Como é que ele vai estar lá no programa se domingo ele vai estar aqui? Eu ia fazer o vídeo, inclusive, falando sobre esse Dia da Lembrança, que na verdade Dia da Lembrança é dia 11, mas já começaram os eventos no sábado, né? Quando o príncipe George, inclusive, foi até um festival que tem como se fosse, nas suas devidas proporções, um Criança Esperança, sabe? Quando tem um show sobre, né, assim, convidados, só que é voltado para toda essa questão, né, dos combatentes, veteranos e familiares, enfim. E é num teatro muito bonito chamado Albert Hall. E sempre o príncipe William tá lá, né? E a família real. E dessa vez, pela primeira vez, né? O debut do príncipe George, ele foi, né, representando o pai junto com a princesa Kate. Falei um pouquinho no vídeo anterior, mas eu vou fazer um resumão, assim, do que aconteceu desde sábado, né, pra daí juntar num vídeo só. Então daí eu vou fazer um vídeo sobre essa entrevista que o príncipe William deu pro Huck, porque acho que é bem interessante a gente conversar sobre, eu quero conversar sobre alguns pontos. Se você assistiu, me diz aí se você foi enganado também, achando que ele estaria ali ao vivo, ou também me conta aqui nos comentários o que você achou no geral dessa entrevista que o Luciano fez com o príncipe William. Bom, como eu falei, assim, eu
achei uma entrevista melhor do que eu imaginava, assim, foi bem surpreendente, como eu disse, né, não é tão simples assim, não é tão comum ver o príncipe William dando uma entrevista do jeito que ele fez. Óbvio, claro, né, que ele começou lá a perguntar sobre as mudanças da monarquia e talvez ele tenha ultrapassado ali um limite que ele não deveria ter feito essa pergunta, mas provavelmente ele foi muito bem advertido, né? Não perguntar nada sobre o príncipe Andrew, não perguntar nada, principalmente sobre o irmão do príncipe William, sobre o príncipe Harry e a relação dos dois, até porque o príncipe Harry também foi para o Brasil e ele sequer citou o nome do príncipe Harry, se vocês forem perceber, né? Eu percebi. Mas acredito que o Luciano ficou bem satisfeito, né, com o resultado dessa entrevista, porque ele conseguiu, né, falar sobre temas de cotidiano, futebol, de família, a educação dos filhos, né, essa questão dos celulares e essa questão também do príncipe George estar chegando numa fase que olha, tá ficando difícil agora, né? Ele não ter celular, porque ele tá chegando num ponto assim. E realmente, né, gente? O príncipe George tá chegando na adolescência. E a adolescência, meu Deus do céu, enfim. Vai ser um desafio também, né, para o príncipe William e para Catherine, que é a princesa Kate, para, né, estarem aí dando suporte emocional para o príncipe George, porque não deve ser fácil mesmo, né? E o que eu falei para vocês, embora fique assim, ai, os caras não têm problema, será que eles não têm problema mesmo, né? O próprio, então, príncipe Charles, quando ele estava na universidade, o desejo dele era fazer teatro, né? Conhecimento, assim, que o cara é de humanas, né? E aí, né, fizeram e colocaram o cara na marinha e tem todo aquele momento da escola secundária dele, que ele ficou num lugar que ele detestava, né, que o pai dele queria que ele ficasse lá, que era voltado mesmo para essa coisa de esporte, do corpo, essa coisa que quem já quer estar preparando aí para a carreira militar. E ele não era disso, né? Tanto que ele aceitou, no final das contas, o William não ir para uma escola tão, né, como essa, até porque a Diana também não ia deixar. Então, eles foram para uma escola que fica ali em Windsor também, mas que era uma escola, como eu falei, né, essas escolas que são internatos, mas que são, tipo assim, para participar daquela escola só high society mesmo. Então, o George é a primeira geração que vai conseguir falar sobre os sentimentos, porque é muito triste quando vai ver essa entrevista e o próprio príncipe William diz que há pouquíssimo tempo atrás ele não falava sobre saúde mental. Inclusive, quando ele começou a falar sobre saúde mental, e realmente tem muito foco dele nessa questão de saúde mental aqui na Inglaterra, então as celebridades não queriam falar, né? Falavam assim, não vou falar disso porque é tabu e tal. Felizmente, de um tempo pra cá, já não é mais tabu. Tá ok não tá ok. E tá ok falar que não tá ok. E o mais interessante do príncipe William, nesse trabalho dele, inclusive, é ele dar um foco na saúde mental dos homens. Já vi várias campanhas, já vi várias ações dele ir lá conversar com jogadores de futebol, homens, tudo, né? Tipo assim, porque o homem não vai atrás de saúde mental, o homem não vai atrás de terapia, o homem não vai atrás de ajuda. É sempre a mulher que tem que chegar e falar, cara, você não tá bem, vamos, né? E ser levado por uma mulher. E, infelizmente, isso não é só coisa de Brasil, porque a gente sabe que no Brasil é bem assim, né? Homem que é homem não chora. Claro, né, que estamos aí numa outra fase que os homens estão mais falando sobre sentimentos. Nós, mulheres, mães de filhos, meninos, estamos criando, acredito eu, a maioria de nós e que tem acesso a essa nova filosofia, informação, né, sobre saúde mental,
que eles podem e devem falar sobre os sentimentos. Então, para mim, foi muito marcante, assim, quando ele começou a falar que ele mesmo não achava assim, não preciso falar sobre saúde mental, porque acho que isso, né, com o tempo passa. E com o passar do tempo, ele viu que não, precisa sim falar sobre saúde mental. Acredito eu que por conta também dele se tornar pai, porque depois que você se torna mãe e pai, alguma coisa muda ali, né? Alguma coisa muda, para algumas pessoas não, né? Mas alguma coisa muda porque você passa a não ser mais o centro da atenção, você acaba olhando uma pessoa que não é mais você, e aí você tem que ver o mundo que essa pessoa está inserida e o que é que essa pessoazinha que você colocou no mundo vai sofrer. E, gente, o próprio príncipe Harry falou no livro dele que quando a mãe dele faleceu, foram no quarto dele, o pai dele foi lá e deu a notícia que a mãe dele tinha falecido e tal. Ele não teve como fazer sabe, conseguir lidar com aquilo. Não teve um profissional que deu o apoio tanto para ele, e acredito para o príncipe William também. Então imagina, ele tinha, olha só sobre essa escola, sobre essa questão da escola secundária. Ele estava entrando na escola secundária, ele tinha 12 anos, a idade do príncipe George. Só que o Harry, ele é de setembro. Então, e o George é de junho ou julho, alguma coisa assim. Então, ele entrou antes na escola. É assim aqui, que tá voltando ao tema de escola. A criança completa 4 anos de idade, então em setembro pode entrar na reception. E daí vai para o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí vai para o ano 7, que é a escola secundária. O meu filho mais novo nasceu no dia 29 de agosto. Então, se ele tivesse nascido alguns dias depois, no dia 1º de setembro, se hoje ele está no ano 8, hoje ele estaria no ano 7, ele estaria entrando na escola secundária agora. Então, quando ele era recém-nascido, que eu falava a data, as enfermeiras falavam, ai, que bom, né? Nossa, que bom que ele nasceu agora, porque eu não entendia, tipo assim, mas o que tá falando sobre isso? Depois que veio pra escola, aí eu entendi. Se bem que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Por quê? Porque no comecinho da escola, essa diferença de 1 ano é muita diferença, assim, no começo, né? E no meu caso, as crianças tinham, né, estão no espectro autista, então até quando eles entraram na escola, eles não tinham diagnóstico ainda, então tinha várias questões ali que foram bem complicadinhas, assim, no começo. No começo. Hoje em dia, eu falo assim, nossa, que bom que deu tudo certo e eles conseguiram, né, equilibrar ali e é isso. Gente, né, falei lá no começo, se você caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez que vocês assistem esses vídeos do Grande Londres, aqui é assim, tá? Eu começo a falar de um assunto, de repente vou falar da minha vida, de repente eu falo sobre como que é aqui na Inglaterra. Aqui é tudo junto, misturado, hein? Não vai começar a encher os comentários, mas você só fala de você. Eu falo sobre a minha vivência aqui, né? Sobre o que eu sei do Reino Unido. E isso que faz a diferença, o diferencial desse canal, de eu falar sobre a família real britânica, mas eu morar aqui na Grande Londres. Eu moro próximo à cidade de Londres. Eu tô 17 minutos de trem ali do Palácio de Buckingham, tá bom? Outra coisa que eu queria falar sobre a entrevista é o seguinte, sobre aquela foto que eles deram, né, o porta-retrato. Eles deram aquela foto cheia de gente ali e tal, né? Sei lá, a primeira impressão, eu como fotógrafa, né, aposentada, vamos dizer assim, eu falei assim, gente, é sério? Ai, que foto. Tinha que ter um significado muito ultra, mega, super blaster nessa foto, essas pessoas, enfim, tirando as crianças, óbvio, né? Mas eu achei uma foto tão assim, sabe? Essa foto da princesa Diana, quando ela foi pro Brasil, na década de 90, essa foto é maravilhosa. Esse sorriso, eles devem lembrar muito bem. Essa foto que ficou muito conhecida e ela pegou no colo crianças com HIV. Estamos falando de 1900 da década de 90, né, onde ninguém sequer dava a mão para essas pessoas. Então, isso foi totalmente, assim, importante
para que não tivesse tanto preconceito. E essa foto é maravilhosa. Eu não entendi o porquê dessa foto. Na minha opinião, a melhor foto seria essa, que é uma foto que é muito linda, para colocar no porta-retrato, eu digo, né? Mas não sei, deve ter alguma razão de ser aquela outra, né? De repente a pessoa que presenteou, que conseguiu o contato, é uma dessas pessoas aí na foto. Não sei, não tenho certeza. Não consegui achar a razão de ser essa foto com todas aquelas pessoas ali atrás. O Luciano falou sobre temas bem sensíveis, assim, bem emocionantes, assim, no sentido de muita emoção quando se fala, assim, sobre essa questão, né, dos desafios que o príncipe William enfrentou com relação à saúde da princesa Kate, do próprio pai, né? Então, ele conseguir entrar nesse tema, eu acho, assim, que, porra, sério, né? Não é para qualquer um mesmo. Então, não tiro de jeito nenhum o mérito dessa entrevista, tá? Acho que ela entregou muito mais do que eu tava esperando quando eu falei, tá, vamos assistir lá essa entrevista, entendeu? Não é todo dia que se vê o príncipe William dando entrevista e falando sobre as coisas que ele falou ali com Luciano Huck no Brasil, não querendo desmerecer ele, mas como que a gente não vê ele dando entrevista aqui? Esses dias deu uma entrevista pro cara lá que faz o papel do pai lá do American Pie, que é um ator canadense. Fiz um vídeo no canal falando sobre essa entrevista, que foi uma das entrevistas mais profundas, virou notícia aqui também. Por quê? Porque ele falou pela primeira vez sobre esses assuntos da princesa Kate, falou sobre eu não assisti porque é na Apple Plus, né, tipo, como se fosse Netflix, assim, eu não tive acesso, eu não assisti, mas eu li todas as entrevistas sobre o que ele falou, então parece que cada vez mais o príncipe William está aberto a dar cada vez mais entrevistas como essa. E o Luciano deu a sorte de estar ali no momento em que, né, ele está aberto a esse tipo de entrevista. Que bom, né? Ficou aí um super material, assim, para o Brasil, até porque eu acredito mesmo, de verdade, que o príncipe William tenha gostado muito dessa viagem. Bom, então é isso, né, gente? Eu só fico, assim, pensando o que o William deve ter trazido de presente para Kate, né? Será que ele trouxe uma sandália havaiana para ela? Uma sandália havaiana para as crianças? Ai, que bonitinho, todo mundo de sandália havaiana. Sandália havaiana? Não, chinela havaiana. Gente, tem chinela havaiana para vender aqui, tá? Só que é caríssimo, porque é uma coisa assim de grife, entendeu? É grife ter Havaiana. Tem em shopping aqui a loja das Havaianas. Então fica aí, né, uma pergunta para vocês. O que é que você acha que o príncipe William trouxe de presente pra princesa Kate e pras crianças? Bom, é isso então, gente. Obrigado para você que me assistiu até aqui. Não esquece o joinha nesse vídeo que me ajuda muito. Espero que você esteja bem, dentro do possível. E nos vemos no próximo vídeo. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Tchau!